Olá, meu nome é Daniela Faria, eu sou arquiteta e mestre em arquitetura, doutoranda em ciências ambientais na Universidade de Massachusetts, Boston, e eu sou analista de planejamento urbano no Lincoln Institute of Land Policy, em Cambridge. Fico muito feliz de gravar essa aula em português e compartilhar um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo no Instituto Lincoln. O tema da apresentação é o planejamento exploratório por cenários, e ao longo da aula, o meu objetivo é mostrar como o nosso trabalho, como esse framework pode ser uma ferramenta útil para o planejamento urbano, mas também para processos de planejamento de forma mais ampla, especialmente quando estamos lidando com incertezas. Então, só para situar o caminho da conversa, essa é a agenda da apresentação. Primeiro, eu vou contar brevemente o que é o consórcio para planejamento por cenários, que a gente organiza no Lincoln, e depois eu entro no planejamento exploratório por cenários de forma mais ampla, mostrando também como que a gente usa esse método no Instituto. E no final eu trago um exemplo mais prático, um trabalho que a gente desenvolveu no ano passado com a Secretaria do Patrimônio da União, dentro do programa Imóvel da Gente. O Lincoln, só um breve contexto, o Lincoln ele foi fundado em 1946 e é uma organização global e sem fins lucrativos. A missão do Instituto é melhorar a qualidade de vida por meio de um uso mais justo, eficiente e sustentável da terra. E a partir dessa missão, o Instituto atua em uma série de áreas que dialogam com desafios ambientais, sociais e econômicos, desde habitação e governança do solo até mudanças climáticas, resiliência e planejamento urbano. Então, dentro dessa estrutura, a gente tem uma área dedicada à pesquisa e iniciativas transversais, que atua nesses três setores diferentes do Lincoln, que é onde está o consórcio para planejamentos por cenário. É nesse espaço que a gente trabalha com métodos de futuros, com planejamento por cenários e com processos colaborativos para apoiar cidades e comunidades a lidar com incertezas. Então, nessas fotos de cima estão as pessoas que compõem a nossa equipe de prática de planejamento e planejamento por cenários. Hoje somos 6 pessoas e juntos a gente gerencia o consórcio para planejamento por cenários, que é uma rede de pessoas interessadas em cenários, mas em futuros também, de uma forma geral. E a gente tem colaboradores de diferentes partes do mundo. E de forma bem resumida, o consórcio ele trabalha em 6 frentes principais, que são o fortalecimento da rede, a promoção de troca entre pares, organização de webinários. A gente também realiza uma conferência anual no começo do ano. A gente produz pesquisa, publicações e a gente conduz também as oficinas, os workshops de planejamento por cenários. E a ideia por trás disso tudo, de todas essas ações, é ajudar cidades, organizações e profissionais a trabalharem melhor com a incerteza. Mas então, o que é exatamente o planejamento por cenários e como incertezas estão relacionadas a esse trabalho? Então, quando a gente fala de planejamento, claramente a gente está falando de futuros. E eu gosto de começar essa discussão pelos imaginários de futuro que a gente tem sobre as cidades. Essas, por exemplo, são algumas imagens que aparecem numa busca bem simples no Google quando se pesquisa cidades do futuro. Então, a gente vê robôs, táxis voadores, algoritmos e essas imagens renderizadas com prédios altos, espelhados, super tecnológicos. E para mim, isso não está muito distante da forma como o planejamento urbano muitas vezes é ensinado e é praticado. A gente também aprende a produzir esse tipo de imagem e, em geral, a gente parte de uma ideia de uma cidade desejada, da cidade que a gente quer atingir, e então a gente desenha estratégias para alcançar ou tentar alcançar essa visão de futuro que a gente criou. E é justamente aí que entra o planejamento por cenários, porque ele muda essa ideia de traçar um caminho único para chegar em um futuro único também desejado. E aí, dando um passo atrás, eu acho que é importante dizer que o planejamento por cenários, ele vem do campo de estudos de futuros, que é um campo bastante amplo. Hoje existem cursos de graduação, de pós-graduação voltados para o tema dos futuros, além de profissionais que trabalham especificamente com isso, muitas vezes chamados de futuristas.
E, de forma geral, os estudos de futuros estão interessados em explorar os futuros que são preferíveis, como é praticado muitas vezes no planejamento urbano, mas também os futuros que são possíveis, os futuros que são prováveis, para que a gente consiga, então, antecipar mudanças, lidar melhor também com incertezas e tomar decisões que sejam mais conscientes no presente. Então, sempre olhando para o futuro para tomar ações no presente. E aí, de forma bem simplificada, a gente pode pensar que existem pelo menos duas grandes correntes dentro dos estudos de futuros. De um lado, a gente tem o forecast, que é essa ideia de projetar qual é o futuro mais provável com base em tendências e dados que já existem, ou seja, é uma lógica de perguntar se os padrões atuais continuarem, o que tem mais chance de acontecer no futuro. E de outro lado, a gente tem o Foresight, que já trabalha de uma forma geralmente mais sistemática e participativa. Em vez de olhar, então, apenas para o futuro mais provável de acontecer, ele também abre espaço para pensar em outros futuros possíveis, inclusive aqueles que vão extrapolar o que a gente vê nos dados e nos padrões atuais. Então, a gente pode pensar que enquanto o forecast tenta projetar uma continuidade, o foresight ele vai ajudar a ampliar o campo de visão sobre a mudança. E nesses gráficos a gente consegue visualizar bem essa diferença, né? Por um lado, no forecast, o raciocínio, então, ele vai partir do presente e projetar uma linha de continuidade até um futuro que é único, como se houvesse esse caminho principal baseado na continuidade dos dados e das tendências atuais. E já no foresight, o presente pode se desdobrar em uma gama de futuros diferentes. Então, em vez de pensar só em um resultado mais provável, a gente também passa a considerar futuros que são preferíveis, prováveis, mas também possíveis. E aí a gente também tem alguns nomes para diferenciar essas abordagens. Quando a gente parte do forecast, em geral, a gente usa tendências e dados para chegar a um tipo de planejamento que é preditivo, então é mais provável que aconteça. Já no foresight, a gente vai recorrer a múltiplos métodos, inclusive tendências e dados, e que vai ajudar a gente a chegar, então, a diferentes tipos de planejamento. Então, ele pode sim gerar planejamentos que são preditivos, mas também pode apoiar planejamentos normativos que vão olhar para esse futuro que é preferível e para planejamentos exploratórios que vai olhar para futuros que são possíveis também de acontecer. No Lincoln, a gente está mais interessado no planejamento exploratório por cenários. E por quê? Porque o planejamento exploratório, como eu disse, ele parte sim de dados e de evidências, mas ele também parte da realidade vivida. Então, por exemplo, tendências são importantes, precisam ser analisadas. A gente não parte do vazio, de um vácuo, mas ao mesmo tempo a gente entende que a realidade experienciada nos territórios também importa. Então, a proposta é justamente colocar essas diferentes formas de conhecimento, em conversa. E por isso mesmo esse processo incorpora vozes diversas e não apenas as vozes dos chamados especialistas ou daqueles que costumam ser vistos como os principais detentores de conhecimento. E além disso, o planejamento exploratório também abre espaço para discutir temas que são delicados, que são difíceis, são desconfortáveis, porque, claro, é muito mais agradável discutir qual seria a cidade perfeita, do que pensar, por exemplo, nas implicações de uma nova pandemia. Mas é justamente por fazer esse tipo de exercício, então, que o planejamento exploratório ele vai contribuir para construir planos que são mais resilientes, mais adaptáveis, porque ele nos ajuda a nos preparar para mudanças que são inesperadas, que são incertas. E aí, nesse gráfico, a gente consegue ver de forma mais concreta o que significa criar planos que são mais adaptáveis. Então, o gráfico mostra as milhas viajadas em Detroit. Em preto, a gente tem o que de fato aconteceu ao longo do tempo. E nas outras cores, as projeções que foram feitas por diferentes planos, sobre o que se esperava que acontecesse em cada ponto desses determinados. Então, o que o gráfico mostra no fim é que vários planos precisaram ser feitos justamente porque as projeções não se confirmaram na prática. Ou seja, se um plano tivesse sido construído considerando diferentes possibilidades de futuro, talvez ele não precisasse ser revisitado e revisado tantas vezes.
E também é interessante pensar no planejamento exploratório como uma ferramenta que não precisa aparecer necessariamente como um método fechado. Então, no planejamento urbano, por exemplo, ele pode funcionar como um conceito mais amplo e orientador do planejamento, mas ele também pode servir como uma fonte de ideias e de formulação para planos mais detalhados. Ele também pode ser um componente dentro de um processo maior de planejamento, ou até uma forma de testar planos que já são existentes diante de diversos cenários possíveis. Ou seja, não existe uma única maneira de usar o planejamento exploratório. Ele pode entrar em diferentes momentos do processo, com diferentes funções, sempre ajudando a ampliar a forma como a gente pensa os futuros e a gente se prepara para os futuros. Então, trazendo isso para um plano mais prático, o que significa, afinal, fazer um planejamento exploratório por cenários. E como é que a gente vai desenvolver isso dentro do Lincoln, então? De forma geral, esse processo tem alguns elementos principais. A gente tem uma pergunta norteadora, a gente tem as forças motrizes, a gente tem as matrizes, os cenários, as estratégias e os indicadores. E eu sei que são muitos nomes de uma vez só, mas vamos por partes. A primeira coisa que a gente faz, no processo de planejamento exploratório é entender qual é o desafio que está orientando o trabalho e, a partir disso, construir uma pergunta que funcione como um guia para o processo. Então, para formular essa pergunta, a gente precisa ter alguns elementos bem definidos, um tema, um tópico, um lugar, um horizonte temporal e um objetivo. Então, nesse caso, a pergunta seria, por exemplo, considerando as mudanças climáticas e risco de desastres, quais estratégias de planejamento urbano podem ser formuladas para a cidade de Juiz de Fora a fim de reduzir impactos e aumentar a resiliência nas áreas vulneráveis até 2050? E a partir disso, depois que a gente define a pergunta que está orientando o trabalho, o próximo passo é identificar as forças motrizes. As forças motrizes são basicamente fatores externos que a gente não controla, que envolvem incerteza e que podem afetar o futuro. Alguns exemplos que estão no slide são degradação ambiental, estabilidade política, migração, transição energética. E claro que cada uma dessas forças pode se desdobrar em direções diferentes. Então, por exemplo, a gente pode ter mais ou menos degradação ambiental, mais ou menos estabilidade política e assim por diante. E essas cartas que aparecem no slide, essas 6 cartas, elas foram desenvolvidas pelo Lincoln, e o que a gente faz é justamente analisar essas forças e organizar elas nessa matriz que está à direita, que é de incerteza por impacto. Então, na prática, quando a gente organiza essas forças motrizes, a matriz acaba ficando mais ou menos assim. E o que a gente está buscando com essa análise de forças motrizes é identificar quais delas, para o nosso caso, são ao mesmo tempo mais impactantes e mais incertas. E a partir daí a gente vai escolher as que são mais impactantes e mais incertas. Então a gente escolhe duas, três, quantas forem necessárias ou fizerem sentido para o exercício que a gente está executando, e sempre com base nesse cruzamento, né, de incerteza por impacto. Nesse exemplo aqui, as duas forças escolhidas são estabilidade política e acesso à moradia. E aí, depois de escolher as forças motrizes, o próximo passo é montar a matriz de cenários. E a lógica aqui é bem simples. As duas forças elas vão se cruzar e nesse cruzamento elas vão gerar 4 cenários possíveis quando a gente trabalha, no caso, com duas forças. E isso significa que cada quadrante da matriz vai passar a representar uma combinação diferente dessas condições de futuro. Então, voltando para o exemplo, a gente tem de um lado a facilidade ou a dificuldade de acesso à moradia, e do outro, a estabilidade ou a instabilidade política. Com isso, a gente começa então a desenhar como esses 4 futuros podem se parecer, ou seja, a gente começa a construir os cenários. E esse é um processo que ele vai combinar dados com evidências, com criatividade, com imaginação, para que a gente possa construir essas histórias de futuro que sejam plausíveis.
E uma coisa que eu acho sempre interessante é começar a construção dos cenários pelos nomes, porque eles já ajudam a dar uma identidade, uma direção para cada narrativa que vai ser construída. Então, aqui, por exemplo, a gente tem moradia sob pressão, a gente tem casa segura, território em ruptura, ordem sem inclusão, e a partir daí a gente começa a imaginar o que que estaria acontecendo em cada um desses futuros, como seria viver nesse contexto e quais seriam os principais desafios, as principais tensões e as principais oportunidades. E aí no Lincoln, especificamente, a gente gosta de fazer uma atividade que é a criação da capa de jornal. A gente não vai criar uma capa de jornal para cada um desses cenários. E a ideia por trás disso é imaginar, se esse cenário realmente acontecesse, o que estaria sendo noticiado. O que que sairia nas manchetes, o que os jornais estariam dizendo ou mostrando sobre esse futuro. E essa atividade ajuda muito porque torna o cenário mais concreto e mais fácil de visualizar. Em vez de ficar só numa descrição abstrata, a gente começa a pensar em como esse futuro apareceria no dia a dia, no debate público e na vida das pessoas. Depois que os cenários estão construídos, o próximo passo é pensar nas estratégias. Aqui a pergunta então passa a ser o que a gente faria diante de cada um desses cenários, como se aproximar de um futuro que é desejável, ou como evitar e responder a um futuro indesejável. Então, por exemplo, num cenário com facilidade de acesso à moradia, mas de instabilidade política, a gente pode pensar em formas de sustentar políticas habitacionais nesse contexto. Já num cenário com acesso à moradia e estabilidade política, a questão pode ser como manter esse acesso à moradia sem abrir mão da justiça territorial, e aí o exercício é justamente esse, é criar estratégias múltiplas para cada cenário. E no Lincoln a gente também tem alguns cartões que ajudam a desenhar melhor essas estratégias e a dar um direcionamento para a construção dessas estratégias. Com eles a gente define o nome da política ou da ação, o horizonte temporal, os parceiros e os recursos-chave e também o custo de cada proposta. E isso vai ajudar a dar mais concretude às estratégias que estão sendo construídas. E aí chega um momento que, para mim, é a mágica do planejamento exploratório, que é o objetivo, final do planejamento exploratório, que é entender quais estratégias seriam benéficas em todos os cenários. Porque depois que a gente desenhou as estratégias, a gente começa a perceber que algumas delas vão se repetir, de um cenário para o outro, ou em múltiplos cenários. E isso é muito importante porque isso mostra que, independente do que aconteça no futuro, as ações que estão sendo traçadas, existem ações que precisam ser tomadas de qualquer maneira. Ou seja, a gente passa a identificar estratégias que fazem sentido em múltiplos contextos, que são o que a gente chama de estratégias robustas, e também estratégias que se tornam necessárias caso o futuro se desenrole de uma forma específica, que são as estratégias que a gente chama de contingentes. E é justamente nessa combinação que a gente vai construir planos que são mais adaptáveis, mais preparados para a incerteza e, no fim, mais resilientes, com estratégias que a gente deveria usar, não importa qual seja a situação, e estratégias já preparadas caso o futuro se desenrole de uma maneira que a gente não estava esperando. E aí, no Lincoln, a gente realiza uma atividade nessa etapa que é parecida com uma votação. Cada cenário ele vai receber uma cor e cada estratégia vai então passar a receber adesivos com a cor do cenário em que ela seria utilizada. E isso ajuda a visualizar com mais clareza quais estratégias se repetem em vários cenários e quais estão mais associadas a futuros específicos. E aí a gente consegue criar, por fim, um plano com mais facilidade. Então, para mostrar como isso funciona na prática, eu vou apresentar um caso real que desenvolvemos no Brasil no ano passado, em parceria com a Secretaria do Patrimônio da União, no contexto do programa Imóvel da Gente. O programa Imóvel da Gente é uma iniciativa do governo federal que busca promover o uso social, sustentável e estratégico dos imóveis públicos da União em todo o território brasileiro, e o programa ele foi desenvolvido pela Secretaria do Patrimônio da União, que está dentro do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. E a pergunta que orientou o trabalho que a gente construiu junto com a secretaria foi
quais medidas e ações de curto, médio e longo prazo são necessárias para consolidar o programa imóvel da agente como uma diretriz institucional, ou seja, né, dito de outra forma, como fortalecer a ideia do patrimônio da União como um ativo estratégico para impulsionar políticas públicas e promover o desenvolvimento socioambiental do país. E o horizonte temporal escolhido para o trabalho foi 2050, mas sempre levando em conta medidas de curto, médio e longo prazo em diálogo com os mandatos federais, já que esse trabalho foi realizado em parceria com o governo federal. Então, no curto prazo, a gente está falando de ações que são mais imediatas, a serem realizadas até o fim do mandato atual, no caso 2026. No médio prazo entram, então, as estratégias que exigem maior coordenação e continuidade administrativa, com implementação prevista até o fim do próximo mandato, então até 2030. E no longo prazo, a gente está, então, falando de iniciativas que são mais estruturantes, que exigem mais tempo de maturação e transformação, e que vão, então, se projetar até 2050, que é o nosso horizonte temporal do nosso plano. E aí, os participantes desse processo, eles foram servidores públicos e técnicos de diferentes áreas da administração federal, entre eles estavam pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, da Secretaria do Patrimônio da União, mas também as representantes de superintendências regionais da Secretaria. Tivemos também representantes do Ministério das Cidades, da Secretaria-Geral da Presidência da República e outros setores que têm atuação transversal na gestão do território e do patrimônio público. Então, os participantes eles foram organizados em 4 equipes, sempre reunindo representantes de diferentes áreas em cada equipe, e isso foi importante porque estimulou uma troca de experiências entre perfis mais técnicos e mais estratégicos, o que enriqueceu bastante o processo. E, por fim, cada equipe ficou responsável por um cenário. E aí, nesse contexto, a gente identificou as principais forças motrizes, a gente distribuiu elas em uma matriz de impacto e incerteza, e entre elas, o que apareceu com destaque em diferentes grupos foram as forças de estabilidade política e a possibilidade de um governo orientado pelo mercado. A partir dessas forças, cada grupo desenvolveu um cenário e, ou seja, né, os cenários eles foram elaborados com base no cruzamento entre essas duas dimensões. Então, de um lado, maior ou menor estabilidade política, e de outro, um governo mais ou menos orientado pelo mercado. E por fim, a gente construiu as estratégias e, a partir delas, o próprio plano, organizando tudo dentro desse funil de futuros, como mostra na imagem, de acordo com o horizonte temporal de cada estratégia e com o nível de robustez de cada uma delas. Ou seja, o plano final aqui ele não surge como uma resposta única para um futuro único, ele é construído a partir de diferentes possibilidades, ele leva em conta quais ações precisam acontecer no curto, no médio e no longo prazo, mas também quais estratégias são mais robustas, ou seja, quais fazem sentido em vários cenários e quais são mais contingentes, dependendo de como o futuro venha a se desenrolar. E a partir daí, algumas estratégias robustas passaram a aparecer com mais clareza, e a gente conseguiu organizar elas em dois grandes grupos. De um lado, a transformação digital e atualização legal e normativa para modernizar os processos e dar mais segurança jurídica ao programa dentro da secretaria. E, por outro lado, o fortalecimento institucional e de comunicação, que estaria mais voltado à consolidação da governança e à ampliação da legitimidade social e política do programa imóvel da agente. Então, o que a gente viu ao final da atividade foi que juntos, esses dois eixos, eles mostram que a consolidação do programa, então, ela não depende só de inovação, ela também depende de articulação política. E isso é só um exemplo de como a gente trabalha com planejamento exploratório por cenários no Lincoln. Se o tema interessar, existem diferentes formas de se aproximar do nosso trabalho, aprendendo com os recursos e estudos de casos sobre planejamento exploratório que estão no nosso site, planejando, desenhando um processo de exploratório para sua organização ou se conectando à nossa rede, ao nosso grupo de praticantes e de estudiosos de planejamento por cenários e de futuros.
A ideia do consórcio, afinal, ela é justamente essa, criar esse espaço de troca, de colaboração, para que mais pessoas e instituições possam trabalhar melhor com incertezas e com futuros possíveis. Obrigada.